Olá, pessoal, tudo bem? Então, acabei agora de montar a aula de vocês, tinha faltado alguns exemplos ainda, só consegui editar agora. E aí vou fazer a gravação da aula, tá bom? Então vamos nessa. A gente tá lá em estratégias e só um instantinho que tem aqui. Os problemas técnicos sempre aparecem. Tá. A gente tá lá em estratégias, tá? E nessas estratégias, a gente já viu, vamos entrar lá, né, pra gente dar uma olhadinha. A gente já viu, né, vamos rever. Nós já vimos, aqui a mesa digitalizadora aqui, minha mão não funciona aqui, vamos lá. Consegui. Eu tenho que aproximar mais a caneta. Nós já vimos definição e nunca mais, gente. Oh, meu Deus. Que maravilha. É que eu tenho que ativar a canetinha aqui, desculpe. Então, vamos lá. Agora vai. Nós já vimos aqui, ó, definição das representações, nós já vimos tudo. Das estratégias, a gente já viu postura ativa e não adiar as dificuldades. E hoje a gente vai ver toda a parte de divisão em etapas, tá? Que são essas 3 fasezinhas aqui. A gente vai ver 2 a 2 para comparar quando que a gente vai usar melhor isso aí, tá bom? Então, aí a gente está em estratégia, divisão em etapas, a gente vai ver o princípio multiplicativo, o aditivo e o contando pelo complementar. Primeiro, comparando o princípio multiplicativo com o princípio aditivo. Depois a gente vai comparar o princípio aditivo com contando com o complementar. Tá bom? Vamos lá. Eu vou começar com um exemplo para ficar bem fácil de você assimilar os conceitos, tá? Do princípio multiplicativo e o princípio aditivo. Uma menina quer sair com o seu namorado, ela quer saber o número de maneiras diferentes que ela pode arrumar. Ela pode se arrumar. Analise as situações e responda. De quantas maneiras diferentes ela pode se vestir? Se dispõe de 3 blusas e 2 calças. Bem, primeira coisa, né? Como é que essa menina vai se vestir? Usando uma blusa e uma calça. Aí a gente já viu que pelo princípio fundamental da contagem, a gente pode pegar lá, tem 3 opções de blusa e 2 opções de calça, 3 vezes 2, 6, certo? Usando o princípio fundamental. E aí a gente vai ver que como eu vou vestir uma blusa e uma calça, a gente pode estar multiplicando esses resultados. Princípio multiplicativo. Agora, na letra B é um pouco diferente. Parece que é igual à letra A, mas é diferente. Para se calçar, ela possui 3 sapatos e 2 sandálias. De quantos modos ela pode se calçar? Se você for observar aí, no problema de cima, ela vai usar uma blusa e uma calça. Ela vai usar 2 peças de roupa diferentes. No caso dos sapatos e das sandálias, ela não vai usar ao mesmo tempo, simultaneamente, o sapato e a sandália. Ela vai ter que fazer uma escolha. Ou ela vai usar um sapato, ou ela vai usar uma sandália. Tá vendo que aí já na letra A a gente focou no E, usa blusa e calça. E na letra B a gente já tá focando no ou ela vai escolher uma coisa ou outra. Então já tem uma diferença da natureza do problema. A menina vai usar um sapato ou uma sandália, e como é que a gente vai saber quantas opções ela tem? Somando essas opções. Na verdade, ela tem 5 calçados, que ela vai escolher um só, certo? Então, ela tem 5 opções. Princípio aditivo. Sempre vai ser esse raciocínio super simples? Claro que não. Mas a gente vai usar o princípio multiplicativo e o princípio aditivo em várias outras situações. A gente está aqui introduzindo o assunto, certo?
Então, a gente vai enunciar o que é o princípio multiplicativo, o que é o princípio aditivo. Depois vamos ver mais um exemplo prático muito legal em que se aplica dois de cada, em que se aplicam o princípio multiplicativo e o princípio aditivo. Vamos lá? Princípio multiplicativo. Ao dividir um problema de contagem em casos, onde dentro de cada caso contamos o número de soluções que neles se enquadram e todas as soluções se enquadram em ambos os casos, o número total de soluções é igual ao produto do número de soluções de cada caso. O que significa isso? Eu vou ter aquela situação simultânea. Eu vou vestir uma blusa e, simultaneamente, eu vou vestir uma calça. Então, ele se enquadra em ambos os casos, no caso da blusa e no caso da calça, tá? Outra forma de enunciar esse princípio multiplicativo. Se um evento A, e aí já é uma forma de explicação com conjuntos, tá? Se um evento A pode ocorrer de NA maneiras distintas, e um evento B pode ocorrer de NB maneiras distintas, então o evento A seguido do evento B, ou simultâneo ao evento B, pode ocorrer de NA vezes NB maneiras. Então, foi o que eu falei para vocês, voltando lá naquele exemplo. Se eu tenho três blusas diferentes, então 3 é o NA maneiras, tá? E se eu tenho duas calças diferentes, o NB seria 2, certo? É um número. Esse NA e NB é um número de vezes que ocorre determinada coisa. Esse evento ele pode ser seguido ou simultâneo. No nosso caso, era simultâneo. Ela ia vestir simultaneamente a blusa e a calça. Pode ser evento seguido. O que é evento seguido? Por exemplo, eu vou lançar uma moeda 3 vezes. Então, eu vou lançar a moeda, vou observar o resultado, aí a mesma moeda eu lanço de novo, observo o resultado, a mesma moeda eu lanço de novo e observo o resultado. Para qualquer um dos dois, sejam eventos seguidos ou eventos simultâneos, eu vou usar o produto como a resposta para esse problema. Por essa razão, o princípio fundamental da contagem também é conhecido como princípio multiplicativo. Então, muitos livros vão colocar lá princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Mas não necessariamente você vai usar o princípio fundamental da contagem no sentido do princípio multiplicativo. Vocês vão ver que a diferença é muito tênue, é uma linhazinha que separa essas duas coisas. Mas você pode com a prática, realmente resolver tudo pelo princípio fundamental da contagem. Mas isso demora um tempinho, tá bom? Note que o problema está ligado ao conectivo E, isso é muito importante. Toda vez que um problema que está dividido em etapas estiver ligado ao conectivo E, que é característico dos eventos independentes, o que são eventos independentes? Se dois eventos são independentes, significa que a ocorrência de um não depende ou não é influenciado da ocorrência do outro. Então, nesse caso aí da blusa e da calça, o escolher a blusa não vai interferir na escolha da calça, não é verdade? Eles são eventos independentes. Se eu escolher uma blusa rosa e uma calça preta, as escolhas foram independentes, um não dependeu do outro. Escolhi a blusa rosa porque tinha rosa. Escolhi a calça preta porque tinha calça preta. Não é uma coisa assim dependente. Como, por exemplo, eu tenho 4 balas de morango. Eu vou tirar 2, certo? Aí eu tenho 4 balas. Quando eu vou pegar a primeira, sobram 3. Olha lá, ó, já mudou a quantidade. Quando eu escolhi uma blusa, escolhi uma blusa. Não mudei a quantidade de calças. Quando eu escolhi a calça, não mudei a quantidade de blusas. Então, toda vez que isso acontece, a gente fala que eles são eventos independentes. Isso a gente vai ver bem mais em probabilidade, tá? Então, eles estão relacionados com esse conectivo E. Então, toda vez que estiver relacionado com o conectivo E, eu vou usar sempre o princípio multiplicativo. Princípio aditivo agora.
Ao dividir um problema de contagem em casos, onde dentro de cada caso contamos o número de soluções que neles se enquadram, e todas as soluções se enquadram em exatamente um dos casos, o número total de soluções é igual à soma do número de soluções de cada caso. Então, no caso do sapato, né? Eu tinha lá dos calçados, sapato fechado, né? Ou sandália. Eu vou usar, na verdade, ou um ou outro. Ele está se enquadrando em um dos casos e não em ambos os casos. Tá vendo? E aí, quando eu for resolver isso, eu vou somar o número de soluções. Princípio aditivo escrito, né, enunciado de acordo com a operação de conjuntos. Se A e B forem conjuntos disjuntos, isto é, com a interseção vazia, o que significa isso? Vamos lá no sapato e na sandália. Ou é sapato ou é sandália. Não existe um calçado que seja sapato e sandália ao mesmo tempo. Então, a interseção é vazia. Estou tentando clarear aí os raciocínios. O número de elementos de A é N de A. E o número de elementos de B é N de B. Então, o conjunto união tem NA mais NB elementos. Ou seja, a união é a soma direta das quantidades. O que não vai acontecer quando a interseção não for vazia. E a gente vai ver também muitos casos que a interseção não é vazia, é improbabilidade, tá? Já adiantando. Note que o problema está ligado com o conectivo ou características de eventos mutuamente exclusivos. Dois eventos são mutuamente exclusivos, significa que um não pode ocorrer se o outro não ocorreu, ok? Vamos lá. Outro exemplo, né? Que fica bem claro essa separação de e ou ou. E mostrando assim que foge um pouco do princípio multiplicativo ser o princípio fundamental da contagem. Tá legal? O problema tá idêntico, né? Eu vou ler de uma vez só. O que vai mudar? É que aqui, nesse probleminha, se eu conseguir chegar lá, eu tô usando o conectivo e aqui nesse probleminha eu tô usando o conectivo ou. Foi apenas isso que eu alterei de um problema para o outro. Um com princípio multiplicativo, o outro com princípio aditivo, tá? Então, eu vou ler uma vez só, e aí, onde se lê e, pro outro se lê ou. Em uma loja, há apenas duas marcas de computadores, que chamaremos de marca A e marca B, pelos quais você se interessa. A marca A tem à disposição 3 modelos e cada um desses pode ser comprado em 4 cores possíveis. Já a marca B oferece 2 modelos em que cada um deles há 2 opções de cores possíveis. Se você vai comprar um computador da marca A e um computador da marca B, de quantas formas diferentes você pode realizar a compra? Aí, no outro caso, se você vai comprar um computador da marca A ou um computador da marca B, de quantas maneiras diferentes você pode realizar a compra? Vocês vão ver que em análise combinatória mudou uma conjunção e ou, mudou tudo. É assim, por isso que é muito difícil aprender análise combinatória. E a gente tem que passar por esse processo de ir sublinhando as palavras, identificando no texto o que é importante, para poder conseguir resolver tudo sem nenhum mistério no final das contas. Então, aí eu peguei só aquele finalzinho se você vai comprar um computador da marca A e da marca B, de quantas maneiras diferentes você pode realizar a compra, e do outro lado com o ou. E aí, o que você tem que entender da natureza do problema? Por que a natureza do problema muda se eu vou comprar um computador né, marca B, ou marca A ou marca B? O que muda isso no problema? Muda completamente a natureza do problema. Vamos entender? No primeiro caso, o que vai acontecer? Se eu vou comprar um computador da marca A e um computador da marca B, quantos computadores eu estou comprando? 2 computadores. Um da marca A, um da marca B. Se eu estou comprando a marca A ou a B, eu estou escolhendo entre as duas marcas. Eu vou comprar quantos computadores? Um só.
Olha como é que a natureza do problema mudou por causa de um conectivo. E ou. Loucura, né? E aí, obviamente, que a solução vai ser diferente. Aqui eu vou começar a resolver independente de ser princípio multiplicativo ou princípio aditivo, ou seja, é indiferente o raciocínio inicial se for e ou. E aí eu peguei aquela primeira parte lá do texto. A marca A tem à disposição 3 modelos, cada um pode ser comprado de 4 cores possíveis, e a marca B oferece 2 modelos e cada um pode ser comprado de 2 formas possíveis. Como é que a gente resolve isso? Em primeiro lugar, o que a gente vai ter que escolher, né? Quais são as nossas escolhas? Modelo, certo? E depois do modelo, o que a gente vai ter que escolher? A cor. Então, aí a gente tem 2 decisões para tomar. Qual vai ser o modelo e qual vai ser a cor, certo? E a marca, obviamente, tá? Se vai ser da marca A ou da marca B. E o plano? O plano é a gente usar o princípio fundamental da contagem e dividir o problema em etapas. Eu vou primeiro fazer as escolhas do computador da marca A e depois eu vou fazer as escolhas do computador da marca B. Então, para a marca A, eu vou escolher o modelo e a cor, e para a marca B, eu vou escolher o modelo e a cor, ok? Marca A, temos 3 modelos, de acordo com o enunciado, e 4 cores. Se eu for usar o princípio fundamental da contagem, é só fazer 3 vezes 4, que dá 12, ok? Já da marca B, a gente tem 2 modelos e 2 cores de acordo com o enunciado. Então, a gente usa o princípio fundamental da contagem, a gente vai ter 2 vezes 2, 4. O que vai acontecer agora com o princípio aditivo e o princípio multiplicativo? Observe que a gente separou esse problema em 2 etapas, marca A e marca B. Só que aí a gente chegou em 2 resultados diferentes, 12 e 4. O que a gente faz com esses resultados? A gente vai ter que transformar esses 2 resultados num resultado único. E a forma como a gente vai transformar esses 2 resultados num resultado único é que a gente vai usar o princípio aditivo ou o princípio multiplicativo. Vamos começar pelo princípio multiplicativo. Se a gente for comprar um computador da marca A e um computador da marca B, a gente une esses 2 resultados num produto. 12 vezes 4 igual a 48. Então, a gente tem 48 formas de comprar esse computador, um de cada, ok? Se a gente for usar o princípio aditivo, que está ligado ao conectivo ou, a gente vai comprar, obviamente, a gente tem menos opções, porque a gente vai comprar um computador, lembra? Então, a gente soma esses resultados, 12 mais 4, igual a 16 maneiras de comprar esse computador. Então, o começo, normalmente, ele é igual, quando você divide em casos. Mas, no final, ele vai ser diferente se você usar o princípio multiplicativo ou o princípio aditivo. Tudo bem? Espero que tenha ficado bem claro. Agora eu vou colocar um exemplo que só se resolve pelo princípio multiplicativo e outro que só se resolve pelo princípio aditivo. Obviamente, aqueles são problemas diferentes. Mudou o conectivo, mas eles são problemas diferentes. Você só vai ter algumas vezes opção de escolha entre o princípio aditivo e eu contando pelo complementar, tá? Mas normalmente só se resolve de uma forma, cada um dos problemas. Então, vamos primeiro para o princípio multiplicativo. A gente tem 3 cidades, X, Y e Z. Existem 4 rodovias que ligam X com Y e 5 rodovias que ligam Y com Z. De quantas maneiras podemos ir de X para Z, passando por Y, e voltar de Z para X, passando por Y, sem usar, olha aqui, ó, deixa eu sublinhar, sem usar as mesmas rodovias utilizadas na ida. Provavelmente vai pegar o texto embaixo, essa linha reta. Vamos lá. Primeira coisa, vou fazer um desenho que esquematize isso aí. Lembrando que o desenho também é uma forma de representação auxiliar que a gente pode usar para resolver os problemas de análise combinatória.
Então, aí eu coloquei as cidades X, Y e Z e coloquei as situações dadas, né? 4 rodovias ligando X e Y e 5 rodovias ligando Y e Z. Obviamente que aí fica bem claro quais são as decisões que a gente tem que tomar. Primeiro, quais são as rodovias? Escolher uma rodovia dentre essas 4 para ir de X para Y e escolher outra rodovia dentre as 5 para ir de Y para Z, certo? E também tem as decisões da volta, como ele falou lá, né? A gente tem que ir. Calma aí, vou mostrar aqui, ó. A gente tem que ir e voltar. Aí a gente vai ter que escolher de Z para Y. Ui, desculpa. De Z para Y. Calma aí, gente. Pior que eu não sei apagar. Deixa eu ver aqui na borrachinha do, do pet, que fica mais fácil. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Canetinha. Então, aqui, de Z para Y, também a gente vai escolher uma estrada que seja diferente da ida, e de Y para X, a gente também vai escolher outra estrada que seja diferente da ida. O plano é usar o princípio fundamental da contagem e dividir o problema em etapas, ida e volta, né? Já é da natureza do problema essa divisão. Então, vamos lá. Ação. Na ida, temos 4 rodovias para ir de X para Y, e na volta temos 5 opções. Na volta, de Y para Z, temos 5 opções. Pelo princípio fundamental da contagem, a gente vai fazer isso aí pelo. Isso aqui é assim, tá, gente? Isso aqui é uma opção, isso aqui é outra opção, tá legal? Então, tem 2 tracinhos, a gente vai resolver isso com o produto. 4 vezes 5, 20 possibilidades. Na volta, como a gente não pode escolher a mesma rodovia da ida, então aqui, digamos que eu fui por essa rodovia de cima. Eu não posso escolher ela, sobram 3, tá vendo? Aqui, eu fui pela essa rodovia aqui. Sobram quantas? Sobram 4. Então, a gente vai ter uma rodovia a menos do que a gente tinha na ida para cada opção. Então, nós temos 4 opções para ir de Z para Y e 3 opções de ir de Y para X, não passando pela mesma rodovia. Usando o princípio fundamental da contagem, e aí eu volto aqui mostrando que esse aqui são 2 tracinhos, de Z para Y é um tracinho, de Y para X é outro tracinho. Então, nós temos lá 4 vezes 3 maneiras de resolver isso. Ou seja, 12 possibilidades. E aí, de novo, na ida eu tenho 20 possibilidades. Na volta eu tenho 12 possibilidades. Como que eu vou unir esses resultados? Aí você vai se perguntar como tomador de decisão, postura ativa. Eu posso só ir e não voltar? Eu posso só voltar e não ir? Não, eu tenho que fazer os dois, de acordo com o problema. Eu tenho que ir e voltar. Olha o E aí entrando. É uma situação consecutiva, lembra? Uma seguida da outra. Eu vou, depois eu volto. Então, se eu estou tomando decisões seguidas, eu vou usar o princípio multiplicativo, certo? Eu vou fazer 20 vezes 12 igual a 240. Então, nós temos 240 formas de ir e voltar por essas rodovias, de acordo com atendendo as especificações do problema. Beleza? Vamos para o exemplo de princípio aditivo. Quantos são os números pares de 3 algarismos? Essa questão já é mais difícil do que aquela de definir a ordem, tá? Cada questão dessa de confecção de número, de acordo com a natureza de problema, ela pode ser mais fácil ou mais difícil. Isso vocês só têm como descobrir fazendo exercício, fazendo exercício, fazendo exercício. Tá legal? Então, vamos lá. Lembrando que quando ele não fala quais são os algarismos que vão ser usados, ele quer considerar todos os algarismos que existem.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, não deu aquela lista, use 0, 1, 2, 3. Não foi dada a lista, é porque são todos. Eles existem. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O número de elementos desse conjunto é 10, não é 9, contando com o 0. Ok? Objetivo. A gente sabe que montar número de 3 algarismos, já fizemos alguns exemplos. Eu preciso escolher centena, dezena e unidade. Qual é o meu plano? Usar o princípio fundamental da contagem, não vou adiar as dificuldades, eu tenho que começar pelo algarismo das unidades, porque eu quero um número par. Depois ir para as centenas. Por que eu vou para as centenas? Porque nessa lista linda, cadê o meu mouse aqui? Eu tenho quem? Meu lindão aqui, ó, o 0. E depois eu resolvo as dezenas, por último, certo? Vou dividir meu problema em etapas. Eu vou botar primeiro isso aí. Mas como é que você sabe disso? Porque eu tenho prática de resolver o exercício, tá? Quando o número termina em 0, eu vou dividir esse caso em como ele termina em 0 e quando não termina em 0. Por que isso? Porque quando ele terminar em 0, vamos raciocinar aqui um pouquinho. Eu sei que esse raciocínio vai ser muito difícil, você vai falar assim, eu nunca ia pensar nisso antes. É isso aí mesmo, o começo é esse, você nunca ia pensar nisso antes, mas você vai adquirir essa habilidade. Quando o número termina em 0, o que acontece com o algarismo que vai entrar lá na centena? Pode ser qualquer um, do 1 ao 9, se ele terminar em 0, certo? Então, a quantidade que eu coloco lá nas centenas são 9 possibilidades. Se ele não terminar em 0, se ele terminar em 2, vai ser par, vai. O que eu vou colocar lá nas centenas? Eu não posso colocar 9, porque eu ainda tenho o perigo de ter o 0 nas centenas. Então, o que vai acontecer aí? Eu vou ter 8 possibilidades para as centenas. E eu não posso botar nas centenas 9 e 8 ao mesmo tempo. Eu vou ter que separar esses casos. Quando que eu vou ter 9 possibilidades para as centenas e quando que eu vou ter 8 possibilidades para as centenas? Isso sempre vai ocorrer quando o 0 estiver na lista. Então, aquele caso lá que eu coloquei em não adiar as dificuldades, quando o número foi par, e isso só acontece para números pares, porque 0 é par, eu não coloquei o 0 de propósito, para ter uma etapa a menos, uma dificuldade a menos. Então, eu tinha colocado lá 1, 2, 3, 4 e 5, e fizemos lá esse mesmo problema sem o 0. Se o 0 entrar, já aumenta o nível de dificuldade do problema. Se eu quiser um número par, se eu quiser um número ímpar, não. Mas se eu quiser um número par, vai aumentar a minha dificuldade, tá bom? Então, eu vou dividir aí esse problema em casos. Termina em 0, não termina em 0, para poder fazer quantidades para as centenas diferentes. Aí vamos para a ação, né? Primeiro caso, quando ele vai terminar em 0, a gente tem uma opção para o algarismo das unidades. Deixa eu tentar escrever aqui, né? A gente tem aqui, ó, centena, dezena, unidade. Então, aqui tem uma opção, que é o 0, certo? Aí sobram aqueles 9 números aqui para as centenas. E se eles são distintos, já usei um, sobram 8. Aí a gente faz essa multiplicação aqui e vai chegar em 72 possibilidades, certo? E se ele não terminar em 0, o que vai acontecer? Vou fazer um desenhozinho aqui, centena, dezena, unidade. Vamos começar lá pela unidade. Aqui a gente tem 4 possibilidades, que é o 2, 4, 6 e 8. Quando eu chegar aqui nas centenas, como eu disse, ainda vou ter o 0 lá no risco. Só que ele não pode entrar, tá vendo aqui o que eu coloquei? Ele não pode entrar nas centenas. Só tenho essas possibilidades para usar. Sendo que, supondo, isso que eu supus, né? Supondo que eu tenha usado o 2, na verdade eu não tenho 9 opções. Eu vou ter quantas opções? 8, porque foi o número que eu usei nas unidades menos o 0.
Quando eu for para dezena, eu também tenho 8. Então, a gente usou lá o 2 na unidade. Usou o 5, por exemplo, nas centenas. Agora o 0 pode voltar, tá vendo? Então, eu continuo com 8 possibilidades. E aí, eu vou fazer 8 vezes 8 vezes 4, usando o princípio fundamental da contagem, que dá 256 possibilidades. Resolvi os dois casos, e o que eu vou fazer com esses resultados? Eu vou somar, tá? Por quê? Porque um número não pode terminar em 0 e não terminar em 0 ao mesmo tempo. Um exclui o outro. Eles se enquadram em exatamente dos casos. Não são simultâneos e não são seguidos, tá? Então, toda vez que eles não forem simultâneos e não forem seguidos, eu vou usar o princípio aditivo e somar esses resultados, chegando lá em 328 possibilidades. Tudo bem? Bem, eu coloquei 2 exercícios bem... Não, esse aqui ainda é mais um exemplo de princípio aditivo, tá? Que é questão para mostrar para vocês que nem sempre a gente vai usar multiplicação naquela questão das estradas, não. Tudo depende da natureza do problema, tá? E depois eu coloquei 2 exercícios bem simples que vocês vão conseguir seguir o exemplo, tá? Para começar, como eu disse, eu ainda preciso de uma aula de muito exemplo, para que vocês absorvam esse conteúdo que eu sei que é difícil, tá? Então, vai esse exemplo aí mostrando um princípio aditivo com a questão das estradas, né? De ligações. Observe o diagrama, o número de ligações distintas entre X e Z é. Observe que aí a gente tem várias opções, né? Não só 2 opções para escolher. Então, o que a gente tem que escolher? Várias rodovias para eu ir de X para Z. Então, eu posso ir aqui, ó. Deixa eu rabiscar um pouquinho. Eu posso ir por aqui, ó, de X para R e ir direto aqui de R para Z. Eu posso ir de X para S e ir direto aqui de S para Z. Eu posso ir de X para R, depois ir de R para Y, ou depois eu ir de Y para Z. Eu posso seguir aqui direto, ir direto de X para Y, e depois vou de Y para Z. Eu posso ir de X para S, e depois ir de S para Y, e depois de Y para Z. Então, assim, são várias opções que eu posso tomar. Vou pegar aqui a borrachinha, porque eu vou precisar deixar isso aí limpo, para a gente enxergar algumas coisas, tá? Tudo bem. Vamos voltar aqui para a canetinha. Então, vamos lá. O objetivo a gente já sabe. O plano, vou usar o princípio fundamental da contagem, dividir isso aí em etapas. E aí eu fiz direto a ação, sem explicar aquelas quantidades, porque fica muito grande, então ia caber no slide, tá? Que é como a gente resolve. Essa seria a solução do problema. Primeiro caso, eu considerei aquele lá por cima, que eu mostrei para vocês na indicação. Eu vou primeiro de X para R, depois de R para Z, direto. E aí eu tenho quantas opções de estradas de X para R? Agora eu vou, por isso que eu falei que eu tinha que apagar, ó. 3 opções, certo? E de R para Z? Uma opção. Então, 3 vezes 1, 3. Caso 2, é esse que eu vou de X para R e de R para Y e de Y para Z. Eu fui de cima para baixo, tá? Para ficar mais didático. Então, aqui, de X para R eu tenho 3, de R para Y eu também tenho 3, e de Y para Z eu tenho 2 possibilidades. Então, 3 vezes 3 vezes 2, pelo princípio fundamental da contagem, dá 18. Terceiro caso, é esse daqui do meio, ó, X para Y, Y para Z. Aqui eu tenho só uma opção e aqui eu tenho as 2 opções. Então, 1 vezes 2, 2. Quarto caso, é esse intermediário aqui
de x para S, de S para Y e de Y para Z. Então, de x para S eu tenho 3 opções, de S para Y eu tenho 2 opções, e de Y para Z eu também tenho 2 opções. 3 vezes 2 vezes 2, 12. E por último, aquela que vai direto lá por baixo. É x para S e S para Z. Então, de x para S eu tenho 3 e de S para Z eu tenho 2. 3 vezes 2, 6. Eu tenho como ir, né? Minha pergunta para vocês. Eu tenho aí 5 resultados diferentes. Eu tenho como ir de x para R, de R para Z, e de x para S e de S para Z simultaneamente? Não tem essa opção. Eu vou escolher uma opção dentre essas. Eu vou escolher um caso dentre esses. Eu não posso escolher todos os casos. Eu não tenho 2, 3, 4 carros para sair chegando lá, né? Eu tenho um carro, então vai fazer uma rota. Então, de todos esses casos, na verdade, eu vou escolher uma rota e não várias rotas diferentes. Então, obviamente, eu só tenho como usar o princípio aditivo. Eu vou somar todos esses valores, 2, 5 casos, e vou chegar em 41 ligações diferentes que eu posso ir de X para Z. Então, tomem muito cuidado, porque a questão pode ser muito parecida e ainda assim se resolver de uma forma diferente. Olha que loucura. É assim mesmo, tá? Só fazendo exercício, mais exercício e tendo a parte conceitual muito amarradinha. Por isso que eu estou dando uma parte conceitual muito linda, muito bonita, muito amarrada, para vocês conseguirem fazer qualquer problema de análise combinatória. E aí tem as duas tarefas relacionadas ao princípio aditivo e o princípio multiplicativo, para vocês resolverem para mim. E eu, inclusive, coloquei aqui, ó, princípio multiplicativo e princípio aditivo, tá? Para dar uma dica nesse momento inicial, para você ter mais ou menos uma noção de como é que você vai resolver o problema. Aí terminou essa parte, eu falei que a gente vai agora comparar o princípio aditivo com o contando pelo complementar. Na verdade, o contando pelo complementar, ele é uma opção mais fácil do que o princípio aditivo em alguns casos, certo? Você pode substituir o princípio aditivo pelo contando pelo complementar, se for facilitar a sua vida, se você achar mais fácil esse raciocínio. Normalmente, tirando aquela questão da estrada, por exemplo, que a gente viu, exemplo 5, não tem como você contar pelo complementar, você é obrigado a usar o princípio aditivo. Mas em algumas situações você vai conseguir usar os dois, tá? E aí você vai poder escolher. E aí eu trouxe 2 exemplos em que você pode efetuar essa escolha. Uma a gente já resolveu pelo princípio aditivo, agora a gente vai resolver também pelo contando pelo complementar, e o outro eu comecei tudo de novo. Primeiro pelo princípio aditivo e depois pelo contando pelo complementar, tá bom? E o exercício também, que eu passei hoje, vocês vão ter que fazer as duas coisas, tá? Muito bem. Divisão em etapas, contando pelo complementar. É mais fácil contar o número de maneiras que certa situação tem de não acontecer do que o número de maneiras que ela tem de acontecer. Ou, de forma semelhante, no lugar de contar diretamente o número de objetos de um certo tipo, podemos tentar contar primeiro o número de objetos que não são daquele determinado tipo, e em seguida subtrair do valor total de objetos, que muitas vezes é mais fácil de calcular. E eu vou mostrar para vocês isso. Tá? Contando pelo complementar, e aí com a notação de conjunto. Dado um conjunto universo U, diz-se que complementar de um conjunto A em relação ao conjunto universo U é o conjunto que contém todos os elementos presentes no conjunto universo e que não pertençam a A. Ou seja, se eu somar, aí pode ser A ou E. Eu até tinha mudado esse slide, mas aqui eu não sei por que ficou. Devo ter editado em outro lugar, tô totalmente perdida. Então, aqui, ó, se eu tiver aqui ou A, ou pode ser chamado aqui conjunto universo, eu tô doidinho, ó, nos meus equipamentos. Ou espaço amostral, depois eu vou definir para vocês o que é um espaço amostral. E aí, o que eu tenho? Isso aqui
esse círculo aqui, é a forma, as quantidades de formas que tem de ocorrer A. E tudo isso aqui que sobrou é a quantidade de forma que tem de não ocorrer A. Então, aqui pode ser A com C ou A barra. Eu acabo gostando mais do A barra, tá? Uso bastante. Então, o complementar de A ou A barra é a mesma coisa, tá? São as formas que eu tenho de não ocorrer A. Então, se eu tenho um determinado conjunto dentro de um espaço amostral, a forma que eu tenho, se eu tenho só um conjunto, né? Eu vou ter a quantidade de ocorrer aquilo ou de não ocorrer aquilo. Então, por exemplo, digamos que eu tenha bala de morango, de chocolate e de caramelo. Eu quero escolher bala de morango. Eu estou determinando ali um conjunto só, bala de morango. O que é nessas características, nesse espaço amostral, não ser de morango? É o contrário, ser de chocolate e ser de caramelo. É o que sobrou. Então, assim, quando você tem três coisas independentes, você vai. Essas três coisas que não têm interseção entre si, né? Elas vão. O contrário de um não necessariamente é contrário, assim, tipo, certo e errado. Mas o contrário de um é não ter como ele dizia, falou aqui, que eu me perdi, não ter aquela característica, certo? Então, qual é não ter a característica de ser morango? É ser de chocolate e ser de caramelo. Tá? Então, não necessariamente é o contrário no sentido de oposto. Isso é muito importante que vocês entendam nesse momento inicial. Pode ser oposto, sim, certo e errado, beleza. Acertou, errou. Vamos pensar aqui, homem, mulher, pode ser oposto, sim, mas não necessariamente é oposto. Complementar, basta que seja diferente daquilo que você quer. Então, como eu disse, querer que seja de morango pode ser de chocolate de caramelo e não é de morango, dentro daquele espaço amostral que foi dado, dentro daquele conjunto universo que foi dado. E como é que a gente vai saber como é que calcula isso? Então, por exemplo, se eu tenho lá, como eu falei, né, a quantidade total, eu quero saber quantas balas que são de morango, certo? Mas eu não tenho essa quantidade, mas eu tenho a quantidade total de balas que eu tenho. E tem a quantidade de chocolate de caramelo. Se eu pegar essa quantidade total de balas e subtrair da quantidade de chocolate de caramelo, eu vou chegar no total de balas de morango. Essa que é a ideia. E muitas vezes o raciocínio é mais fácil ser seguido dessa maneira. Você pegar o total de balas e subtrair daquilo que você tem, que é mais fácil, que é o oposto daquilo que você quer. O oposto, não oposto verdadeiro do português, tá bom? O contrário daquilo que você quer. Vamos lá. Então, a gente já resolveu essa questão. Quantos são os números pares de três algarismos distintos, que foi aquele raciocínio muito aleatório de terminar em zero e não terminar em zero, que não é um raciocínio muito natural. Você não ia chegar naturalmente e falar assim, caramba, mas existe diferença em terminar em zero e não terminar em zero. Esse raciocínio aqui é mais natural, do contando pelo complementar, tá? Objetivo, sempre os mesmos. Escolher centena, dezena e unidade. O plano, vou usar o princípio fundamental da contagem, não vou adiar as dificuldades, vou começar pelo algarismo das unidades, que é o que define se é par ou ímpar, e vou para as centenas depois, porque eu tenho zero e nas centenas não pode entrar o zero. Vou contar pelo complementar, na divisão em etapas. E aí, quem vai ser o meu conjunto universo? O meu conjunto universo vai ser o número de três algarismos distintos, independente dele ser par ou ímpar. Eu vou fazer o total de números de três algarismos distintos, certo? E lembra que calcular os números ímpares de três algarismos distintos foi bem tranquilo? Eu só tive que seguir lá os problemas das etapas e foi tudo bem, que a gente resolveu, inclusive, ele na última aula. Então, se eu pegar o total de números de três algarismos distintos e tirar os números ímpares de três algarismos distintos,
vai sobrar o quê? Os números pares de 3 algarismos distintos. Olha que legal. Por quê? Porque ser par e ímpar são eventos contrários, tá? São eventos complementares. Então, nossa ação. A primeira, a gente vai calcular o quê? O que não é par. O que que não é par? É ímpar, tá? Então, a gente tem lá 5 opções dentre a minha listinha, que eu vou escrever aqui, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho essas 10 opções de números de algarismos para encaixar. Mas dessas 10 opções, quais são os números ímpares para o algarismo das unidades? 1, 3, 5, 7 e 9, certo? 5 opções. Sobram quantas opções para as centenas? Bem, usei o 5. Eu teria, teoricamente, 9 opções ainda. Mas o 0 pode entrar nas centenas? Não pode entrar nas centenas. Então, eu vou ter 8 opções, que é menos o número anterior, menos o 0, certo? E para as opções das dezenas, que é a do meio, pode entrar o 0? Pode, né? Mas digamos que eu tenha usado o 2 nas centenas, certo? E aí eu só não posso usar o 2 e o 5. Ainda sobram, assim, 8 opções, porque agora eu volto com o 0, tá bom? Então, pelo princípio fundamental da contagem, 8 vezes 8 vezes 5 dá 320 possibilidades. Agora eu vou ver genericamente o total de número de 3 algarismos distintos. Como é que a gente faz isso? Então, listinha de novo, né? Não tem aquela obrigação de ser par ou ímpar, vou começar direto pela centena, que é onde eu tenho aquele probleminha, tá? Não adiando as minhas dificuldades. Então, lá na centena, o único número que não pode entrar é o 0. Todos os outros podem. Então, eu tenho 9 opções. Também tenho 9 opções para as dezenas. Por quê? Porque se eu usei, por exemplo, 6, eu tenho todas essas opções que sobraram, mais o 0, que volta agora para a minha lista. Continuo, então, também com 9 opções. Opções, tá? E sobram 8 opções para o algarismo das unidades. Ó, cheio de erro. Unidades. Então, vamos lá. Gente, foi muitas pressas. Mil desculpas. Então, aqui, ó, eu tenho, por exemplo, usei agora o 0. Pronto, usei o 0 nas dezenas, certo? Então, ficou 601, ou 602, ou 603, ou 604, ou 605, ou 607, ou 608, ou 609. Ainda sobram 8 opções, tirando o 6 e o 0, tá? Então, pelo princípio fundamental da contagem, nós temos aí 9 vezes 9 vezes 8, 648 possibilidades. Tudo bem? Usando a técnica do contando pelo complementar, é só eu pegar esses 648, tirar os 320, que é o total menos o contrário, que é o contrário de ser par é ímpar, e eu vou chegar nos mesmos 328. E aí eu tenho um quadrinho comparativo, que se você não lembra como é que a gente fez anteriormente, foi assim, ó, no princípio aditivo. O primeiro caso era quando o número terminava em 0 e eu tinha 72. O segundo caso, quando não terminava em 0, que era 500 e 256, somava e chegava em 328. Aqui a gente pegou o que não é par, ou seja, é ímpar, o total de 3 algarismos distintos, e excluímos e chegamos na quantidade de pares. Tem que ser a mesma quantidade. É a mesma quantidade de etapas? É. A questão é, qual vai ser o seu raciocínio na hora? O seu raciocínio vai puxar para o aditivo? Vai puxar para o contando pelo complementar? Isso depende da sua postura ativa na hora que você for resolver o seu problema, na hora que você for se colocar no lugar de quem é o tomador de decisão. E você vai poder escolher qual é a melhor proposta para você, tá bom?
segundo exemplo em que você pode escolher aí uma proposta. Aqui vai ser um pouquinho diferente, porque nesse caso aqui do pelo menos, que eu coloquei até aqui em negrito, dei um risquinho aqui, mas não tem problema não. Ó, pelo menos. As contas são muito extensas já. São casos de permutação com repetição, ou a maioria, né? Casos com permutação com repetição, ou de combinações. Então, a gente ainda não chegou lá. Mas o que eu fiz? Para poder, como é pequenininha a resposta, eu usei lista para resolver esse problema e explicar o raciocínio de quem faz o princípio aditivo e o princípio complementar quando a gente chegar lá na conta. Tá legal? Então vamos lá. Quantos são os resultados diferentes que podemos obter no lançamento de uma moeda 4 vezes consecutivas, de forma que saia pelo menos uma cara? Toda vez que eu tenho pelo menos, essa expressão é perigosa, a gente já fala assim, pensou pelo menos, pensa pelo contando pelo complementar. Por quê? Porque normalmente dão muitas etapas e que você poderia resolver só em duas, porque o contando pelo complementar, tipo, tem etapas fixas, são duas. O total e o contrário. O total e o contrário, o total e o contrário. Aqui no pelo menos, se você for usar o princípio aditivo, soma, você não tem um limite para o número de etapas, tá? Aqui a gente vai ver que esse problema a gente vai dividir em 4 etapas. Então, a gente não tem um limite mínimo, máximo, né? De número de etapas. No contando pelo complementar, são sempre duas. No aditivo, não. E aí, às vezes, dá mais trabalho. Às vezes, o raciocínio, nesse caso, é mais natural fazer pelo aditivo, mas dá muito mais trabalho do que fazer pelo contando pelo complementar. Então, como eu disse, tudo é treino. Se você colocar na cabeça que você vai resolver mais fácil pelo contando pelo complementar, você resolve, tá? Sem problema nenhum. Então, aqui tem a seguinte situação, ó. Quantos são... já fiz, né? Pelo menos uma cara. O que significa ser pelo menos uma cara? Pelo menos uma cara é exatamente uma cara, ou exatamente duas caras, ou exatamente três caras, ou exatamente quatro caras, certo? Porque se eu tiver duas caras, três caras e quatro caras, eu tenho pelo menos uma, tá vendo? Se eu tiver uma, eu tenho pelo menos uma. Se eu tiver duas, eu tenho pelo menos uma. Se eu tiver três, eu tenho pelo menos uma. E se eu tiver quatro, eu também tenho pelo menos uma, tá? Então, já viu até quais são os casos que a gente vai separar, né? Tem que dividir isso aí em casa por causa do pelo menos. Ele não está pedindo que saia uma cara, ele está pedindo pelo menos uma cara, certo? Então, quais são os nossos objetivos? Como eu vou lançar uma mesma moeda 4 vezes, e é aquele lance dos lançamentos consecutivos, né? Eu vou olhar um lançamento, analisar o resultado, depois o outro lançamento, analisar o resultado, depois outro lançamento, analisar o resultado. São coisas seguidas, tá? E eu vou fazer pelo princípio fundamental da contagem, primeiro, segundo, terceiro e o quarto lançamento daquela moeda. Princípio fundamental da contagem, não, vou observar os 4 lançamentos dessa mesma moeda. O plano aqui é usar a lista, porque as contas estão lá para frente, são aquelas contas que necessitam de divisão, e a gente vai devagar nessas contas, tá? Ainda tem coisas anteriores para a gente chegar lá, que são lá no, estratégia, esqueci o nome, a gente vai ver lá no finalzinho, que vai ser a próxima aula depois da aula de exemplos, tá? Então, a gente vai usar a lista, vai dividir o problema em etapas e usar o princípio aditivo, a gente vai ter 4 casos, que foi aqueles que eu já expliquei para vocês. Então, olha usando a lista como é que fica, né, na ação. Eu vou ter exatamente uma cara. Aí eu coloquei aqui, ó. Eu posso ter cara no primeiro lançamento, cara no segundo lançamento, cara no terceiro lançamento ou cara no quarto lançamento. O resto tudo ser coroa, certo? 4 possibilidades para o primeiro caso. Segundo caso, ter exatamente duas caras, ó. Duas caras aqui, duas caras aqui, duas caras aqui, duas caras aqui, duas caras aqui e duas caras aqui, certo? Beleza. Então, a gente tem aí
6 possibilidades, né? Lembrando que isso aqui é uma possibilidade. Tudo que tiver entre parênteses conta como uma, que é o resultado de 4 lançamentos, tá? Então, cada um desses é um resultado. Então, eu tenho 6 resultados. Ter exatamente 3 caras. Aí eu posso ver aqui, igual eu fiz no lance da coroa. Coroa no último, coroa no terceiro, coroa no segundo e coroa no primeiro. Ó. Eu tenho exatamente 3 caras ali, tá vendo? 4 possibilidades também. Ter exatamente 4 caras. Uma possibilidade, com tudo cara. Aí aqui eu tenho 4 resultados. Aqui eu tenho 6. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 1. Se eu for usar o princípio aditivo, eu vou somar tudo e vou chegar em 15 resultados diferentes. Ah, foi difícil? Não, não foi, tá? Eu poderia fazer uma lista direta e só circular os que têm pelo menos uma cara? Excelente. Eu dei aqui o resultado de divisão em etapas, que a gente normalmente usa, porque os resultados, como eu disse, nem sempre vão ser curtinhos assim, 4, 6, 4, 1. Normalmente eles são muito grandes. Vai ter 20 resultados de um, 24 do outro, 120 do outro, e assim vai. Então, estou dando o raciocínio do princípio aditivo quando a gente separa em casos, tá? Não que você não possa fazer uma lista única e só sair circulando onde eu tenho pelo menos uma cara. Se você for usar a lista, isso é o indicado. Que você faça uma lista única e veja onde é que isso se enquadra. Agora, vamos ver esse mesmo problema usando o contando pelo complementar. Aqui eu nem troquei, ó. Aqui ainda tô para vocês verem, ó, como é que eu fiz as pressas. Aqui eu ainda tô no aditivo. Aditivo. Agora é que eu vou pro contando pelo complementar, tá? Mesmo problema. O objetivo é o mesmo. O que mudou aqui? Eu vou misturar a lista e princípio fundamental da contagem. Por quê? Porque o contrário é muito mais fácil fazer uma lista do que a conta. A conta não faz muito sentido, tá? E para você fazer o total, é mais fácil usar o princípio fundamental da contagem. Tem casos que você vai fazer isso? Sim. Nossa, eu posso misturar então as representações para resolver um problema? Pode. Quem disse que não pode? Pode sim, tá? Não tem problema nenhum. Você pode usar qualquer representação, como eu disse, para resolver um problema. E aí eu vou contar pelo complementar. Qual é o contrário de sair pelo menos uma cara? Não sair nenhuma. Porque eu tenho uma, duas, três, quatro. 4 lançamentos. Se não sair nenhuma, pronto. Não saiu nenhuma cara, ao contrário. E qual é o espaço amostral? Aqui eu já troquei, ó. Da situação. Todos os resultados do lançamento de 4 moedas consecutivas. Então, a gente vai fazer o total e o contrário. O contrário. O que é não sair nenhuma cara? Sair tudo coroa. Uma possibilidade. Olha que maravilha. Como é que eu faço pelo princípio fundamental da contagem? É o resultado de todas as moedas, do lançamento de 4 moedas consecutivas. Aqui no primeiro lançamento, eu adoro quando o negócio não me acompanha. Aqui no primeiro lançamento, pode sair cara ou coroa. 2 possibilidades. No segundo lançamento, cara e coroa. No terceiro, cara e coroa. E no quarto, cara e coroa. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. E aí, pelo raciocínio do contando pelo complementar, eu pego lá o total, que é 16, tiro o 1, que é o oposto, e chego aonde? Em 15. Mesmo resultado, viu? E aí, mostrando aí o quadro comparativo. Eu usei 4 etapas pelo princípio aditivo e contando pelo complementar, eu usei apenas 2 etapas. Foi muito mais tranquilo, né, usar 2 etapas. Então, todas as vezes que tiver o pelo menos, você tem que migrar para o contando pelo complementar, que fica muito mais simples, tá? Apesar do raciocínio, nesse caso, ser mais natural no princípio aditivo. Como eu disse, tudo é treino. Vamos treinar, treinar e treinar. Tem uma tarefa muito parecida com a que eu já dei, para vocês seguirem o exemplo. Eu sei que nesse momento é difícil e vocês vão treinar fazer esse exercício.
tá bom? Só mudando um pouquinho, eu mudei aqui o 3 algarismos para 4 algarismos distintos, só. E aí vocês vão fazer, ao invés de ser, já dando uma dica, né? Só centena, dezena e unidade, unidade de milhar, centena, dezena e unidade de milhar, tá bom? E aí tem essas 4 etapas, ou coloca só 4 tacinhos e vai que vai, tá bom? Aí ainda tem, como eu disse, antes dos métodos de contagem, eu não lembrava o nome, as relações combinatórias. Então ainda tem essa etapa antes da gente estar com tudo amarradinho para os métodos de contagem. É muito extenso mesmo a análise combinatória. Não é fácil, não. Não à toa é o conteúdo eliminatório de concurso, tá bom? Então a gente termina aqui. Até uma próxima aula. Espero que vocês tenham resistido até o final e cumpram aí as tarefas e a gente se vê na terça-feira. Beijos. Tchau, tchau.